Bom, vou ter dois problemas. Um já foi anunciado. Eu achei que quando aceitei o compromisso de fazer um debate com os trabalhadores da Petrobras sobre a política de preços da Petrobras, achei que só estava comprometendo o meu almoço, que era a partir de 1h, porque a nossa atividade estava programada para terminar 12h30, na parte da manhã. Como a gente atrasou, começou uma coisa a ameaçar a outra, então eu vou ter que sair, porque a ideia lá é pegar exatamente o horário de almoço para fazer o debate com eles, né? Por isso que eu tenho que sair. Mas eu volto para cá, então se quiserem continuar debatendo na parte da tarde, é tranquilo, não tem problema. De qualquer maneira, outra coisa que vai me atrapalhar é provavelmente minha voz vai desaparecer ao longo da fala. A gente Copa do ontem, Mundo, assim não dá. Hã? Copa do Mundo? Como você vai enfrentar a Copa? A Copa nem começou ainda. Então, como vai enfrentar a Copa assim? Não, por enquanto é uma gripe que eu estou tentando me recuperar, mas que agora no último estágio pegou a garganta. Mas enfim, só para dizer que eu vou acabar sendo um pouco mais sintético e nem de longe vou ameaçar responder a todas as provocações que o Arthur colocou. Ele colocou a agenda de debate aqui para uns 3 dias. Mas eu acho que algumas coisas têm que ficar claro, né, nessa discussão. A primeira coisa, eu lembro sempre, aqui tem algumas pessoas antigas, né, que fazem esse debate há muito tempo. Eu lembro quando eu entrei no IBASE em 86, trabalhar no IBASE, eu fui trabalhar com projetos do Banco Mundial no Brasil. Né, e essa discussão toda já aparece desde essa época, né, várias dessas coisas. Mas uma coisa que a gente nunca fez foi questionar a necessidade de você ter uma agência financeira nacional dentro de uma estratégia de desenvolvimento. A preservação de uma agência financeira de desenvolvimento nacional, tipo BNDES, ela é super importante numa estratégia, você pensar uma outra estratégia de desenvolvimento. Isso a gente vê quando vê as dificuldades que tem para trabalhar, seja com as antigas multilaterais, o Banco Mundial, o Banco Interamericano, com as novas agências que estão surgindo, como o novo Banco de Desenvolvimento. Aliás, no ano passado, quando ainda era o Paulo Nogueira, o diretor brasileiro, ele passou pelo Rio, teve uma discussão, e um assessor dele, que acho que saiu aqui do banco, trabalhava com ele, acho que ele ainda está lá no banco, mas na época era assessor direto do Paulo Nogueira, falou, não, nós vamos, inclusive, aproveitar a experiência de transparência do BNDES para criar o nosso mecanismo do novo Banco de Desenvolvimento. Não comecem por aí, porque vai dar problema. Toda a nossa experiência é que tem problema nisso aí. A gente tem que repensar essa estratégia. Mas, digamos, com todo o questionamento, né, e com todas as guinadas que o BNDES deu, né, e em especial o trabalho com privatizações nos anos 90, nunca houve, digamos, um questionamento fundo sobre a necessidade da existência de uma agência financeira pública de desenvolvimento do Brasil. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é importante da gente tomar em consideração. E isso apareceu ao longo de todo o debate que se fez, mesmo debate lá do passado, com o Rede Brasil e as outras instituições que se criaram, até a plataforma do BNDES, esse fórum mais recente. Sempre foi, eu acho, uma questão importante. Agora, eu acho que o ponto fundamental é quando a gente entra numa discussão sobre desenvolvimento. E aí é outro problema. Aí eu acho que está um problema. Por quê? Quando você olha o papel do BNDES como uma agência de desenvolvimento, ele, digamos, como braço do governo, foi uma instituição de razoável sucesso, eu diria de bastante sucesso na montagem do processo de industrialização. Agora, em nenhum dos momentos, eu acho, o BNDES se envolveu numa discussão mais funda de desenvolvimento do Brasil, que significaria, e eu falo isso porque o BNDES, no debate que a gente faz, não é visto só como uma agência operativa. O BNDES formula sobre o desenvolvimento. E aí,
isso que eu vou falar agora se torna mais grave. Porque, na verdade, o Brasil acumula problemas quando você pensa no desenvolvimento. A Graciela listou aqui a questão do patriarcalismo e coisas, mas não só isso, o escravismo e as diferenças étnicas, desigualdades étnicas não estão resolvidas, as questões regionais não são resolvidas no Brasil, né? O mercado de consumo de massas que você formou um mercado parcial, né? E, digamos, agora, no começo do século XXI, se tentou generalizar o mercado de consumo de massas e nem isso. Então, você nunca discute, e a gente já está entrando agora numa discussão que são os problemas do século XXI. Economia digital, futuro do trabalho, né? As questões ambientais todas. Quer dizer, como você incorpora esse monte de camada de problemas dentro de uma estratégia de desenvolvimento? Quer dizer, desde que você pensou, o BNDES sempre acaba formulando e respondendo parcialmente a essas questões, né? Então, eu acho que agora, se a gente quer pensar para frente, a gente está num momento aí, uma parada, né, no processo político nacional, meio um compasso de espera do que vai acontecer, vai ter eleição, não vai ter eleição, vai ter novo governo, não vai ter novo governo, qual vai ser esse governo. Então, a gente está num momento de parada. Isso dá um espaço para a gente para refletir um pouco, mas eu acho que a gente tem que incorporar na discussão de desenvolvimento todos esses elementos, porque quando a gente faz o debate com o banco, que não deveria ser só com o banco, a gente várias vezes falou, não, esse debate tem que fazer com o governo, mas o governo também não faz, ou faz parcialmente. Essa questão que você ameaçou falar, mas acabou não falando dos campeões nacionais, é um pouco isso. Quer dizer, você de longe identificava, tem uma estratégia de campeões nacionais. O BNDES não assumia que fazia isso, o governo federal não assumia que fazia isso, ninguém assumia que fazia isso, mas de fato tinha uma estratégia de campeões nacionais. E estava sendo implementado e o banco estava funcionando para isso. O Ministério do Desenvolvimento não assumia, o BNDES não assumia, ninguém assumia que estava fazendo uma política de campeões nacionais que a gente estava vendo concretamente ser implementada, com todos os problemas e com todos os, digamos, benesses que poderiam resultar. Mas, enfim, eu acho que a gente teria que entrar nessa discussão, ou seja, pensar hoje a discussão do desenvolvimento dentro de uma estrutura que não só tente pensar resolver esses problemas que se acumulam no desenvolvimento nacional desde lá de trás, não é? Que tem a ver com as questões regionais, étnicas, de gênero, colocando questões ambientais, mas colocando as novas questões, porque você corre o risco. O que o BNDES fez nos anos 90 a respeito das companhias aéreas brasileiras? Você financiou uma reestruturação que jogou emprego fora, né? Financiou demissões, basicamente, não reestruturou o setor. A VASP e a Vale e a Transbrasil quebraram ao longo do tempo, mesmo recebendo pesado financiamento público, né? E você não criou uma empresa nacional que operasse em escala internacional e que poderia servir, digamos, a essa nova inserção do Brasil no mundo, ao processo de integração regional, etc. Não tem nada disso. Mas você fez a modernização das empresas, né? Elas não resistiram, de qualquer maneira, demitiram os funcionários, nem assim resistiram. O BNDES financiou esse processo com o dinheiro dos trabalhadores, com o dinheiro do FAT, financiando demissão, né? Ou seja, você tem que arrumar um jeito de pensar essa reestruturação, né? Flexibilização do trabalho, a economia digital, porque a indústria, eu particularmente não tenho dúvida, a indústria continuará sendo o centro, né, de uma estratégia de desenvolvimento. Quando você olha no cenário mundial, os países hoje que dão um tom do ponto de vista de crescimento, seja entre os em desenvolvimento a China, seja entre os desenvolvidos a Alemanha, a indústria é o cerne desses países. Né? Nenhum deles se propôs a abrir mão da indústria. Né? E o resto todo se articula em torno da indústria, inclusive os serviços. Né? Então, essa história de que você vai partir para uma economia de serviços, isso é balela. Né? Isso interessa ao mundo financeiro, vender essa ideia que vai desarmando as indústrias, vai transformando tudo em ativos vendáveis, etc. Mas quando você olha concretamente, os países que estão
digamos, se estruturando e se desenvolvendo, são países que mantêm a indústria, e a indústria pesada. A Alemanha, você está falando de bens de capital, né? A indústria tradicional é pesada, modernizada, 4.0, não sei o quê, fazendo os acordos que tem que fazer com os trabalhadores, usando financiamento. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que considerar isso. Mas tem que considerar dentro desse quadro em que você acumula uma série de problemas, que são problemas que vêm, alguns desde antes da independência do país, outros são problemas do processo de industrialização brasileira e outros são os problemas novos que vão estar colocados. Se você não trabalhar integradamente uma noção de desenvolvimento que tente resolver todos esses problemas, você vai continuar gerando mais problemas. Você pode até conseguir montar uma indústria, né, se esse for o objetivo de algum governo que resultar daqui para frente. Não sei o que vai acontecer. Né? Mas a gente pode chegar daqui a alguns anos e perceber que o que a gente está fazendo é acumular mais problemas sem resolver. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho que é importante, inclusive, pensar isso, pensar essa transição do modelo brasileiro que você tem hoje para outro modelo centrado na indústria, exatamente, que busque resolver essas questões sociais, ambientais, né, trabalhistas que vão aparecer. Então, e de novo, né, aí a questão não é só o BNDES como um operador, mas é o BNDES como ajudando a formular, que é o que ele teve um papel relevante na história brasileira, okay? Que hoje está meio caudatário, né, de decisões que estão vindo de fora. Então, como você incorporar essas grandes questões numa estratégia e que isso fique claro, né? Eu acho que isso até ajuda, digamos, a proteger a operação do banco das pressões políticas mais imediatas, porque eu imagino, quer dizer, quando a gente está vendo de fora, o Marcelo já tem aí, o problema de corrupção pode não estar aqui dentro, mas pode estar na determinante lá de fora que influem aqui dentro, né? Então, essa é uma questão que é chave, quer dizer, o senso comum, quando diz, ó, tem uma ideia de corrupção aí, pode ser que não esteja localizado aqui, mas está localizado em quem demanda aqui, né? Quem decide dentro do governo joga as coisas para a operacionalização do banco. Então, eu acho que ter essas coisas claras, ter mais transparência, né? E aí a gente precisa se entender sobre o que é transparência, porque não adianta o banco dizer, eu não vou voltar para isso aqui, não vai dizer que está fazendo o máximo que se acha, né, benchmarking do ponto de vista da transparência de agências de desenvolvimento, e a gente olhando de fora. Não estamos vendo isso. Onde que é? Como é que a gente faz para ver essa transparência que esses caras estão vendo? Tendo a achar que isso daí parte, inclusive, por uma questão de formação interna, mas isso é um debate, um outro debate. Mas o que é fundamental para essa discussão... Como é que é a formação interna? Formação interna, eu acho que às vezes as pessoas se protegem com a questão da informação. Se eu não precisar da informação, esses caras não vão se meter no meu trabalho. Então, tem que, digamos, ter um processo de formação dizendo isso é um direito da sociedade. Não é? Quando você passa para o banco, você não faz alguns... E eu não sei se vocês, no processo interno de vocês, têm uma formação no sentido de, olha, existem coisas que numa sociedade democrática, né, as pessoas têm direito à informação. Né? Então, isso é parte importante do trabalho dos técnicos, é viabilizar essa informação. Avisar as empresas, na medida que vocês recorrem a um recurso público que é subsidiado, vocês abrem mão de algum sigilo de informação. Talvez não de todo o sigilo de informação, mas de algum sigilo tem que abrir. Porque senão não tem sentido pegar dinheiro público. Né? A contrapartida de fazer isso é abrir mais informações, porque, digamos, não só o governo vai estar avaliando como é que isso foi feito, a sociedade do lado de fora também vai estar avaliando. Então precisa ter algum mecanismo nesse sentido. Né? Mas enfim, o que eu queria dizer era fundamentalmente isso. Eu acho que a gente tem que fazer um debate fundo sobre a questão de desenvolvimento. Também acho que isso não é só com o BNDES, é com o conjunto do governo, mas eu acho que, digamos, o BNDES como um centro de reflexão e formulação tem que participar disso e trabalhar nesse sentido. Não adianta você pensar para frente e não resolver os problemas que você teve para trás. Isso está imbricado, né, do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro, e vai deixando um passivo
que a gente não resolve, que isso aparece o tempo todo. Eu acho, enfim, para resumir e chegar ao limite do que a minha garganta ainda permite, eu acho que é um pouco isso aí. Ok?